dia a todas as irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para batalhar, né, minhas irmãs, na madrugada. Batalhar pela força e pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelos nossos filhos queridos. Estou aqui com os bichinhos da luz. Sabe aqueles bichinhos, quando liga a luz, eles ficam batendo lá? Então, de vez em quando, vocês vão me ver fazendo isso aqui. Então, que o Senhor Jesus Cristo seja com cada uma de vocês. Nós vamos nos ajoelhar agora para orarmos e clamar pela graça do Senhor Jesus Cristo, principalmente para a vida dos nossos filhos. Os que estão ainda na fé, mas o nosso foco hoje é de oração e do jejum que nós estamos desde ontem é para a salvação dos nossos filhos, é pela salvação dos nossos filhos, para que eles tenham um coração sensível à voz do Espírito Santo. Provavelmente nossos filhos estejam dormindo agora. Enquanto eles estão dormindo, nós estamos cobrindo eles de oração. Essa é a nossa missão, não é? Então vamos nos ajoelhar. Eu vou fechar aqui o vídeo só para eu me ajoelhar e a gente ajoelha junto, tá bom? A oração inicial. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nosso amigo, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui, Senhor Jesus, para clamar ao Senhor. Primeiramente, o perdão dos nossos pecados. São tantos, Senhor, tantos. Temos entristecido o coração do Senhor, muitas vezes com os piores pecados que existem, porque eles são disfarçados: irritação, mau humor, impaciência, ira, raiva, ódio, orgulho, inveja, maledicência. Tantos outros, Senhor. Temos julgado muitas vezes o nosso próximo, e às vezes diante da nossa própria família, diante dos nossos filhos. Temos pecado, Pai. Estamos aqui para pedir perdão desses e de tantos outros pecados. E, por favor, Senhor Deus, clamamos também diante do Teu trono, Pai. Escondidos atrás de Jesus Cristo, nosso Senhor, que intercede e clama por nós neste momento, apresentando a nossa oração. Também clamamos pela vida dos nossos filhos. Tudo que falaremos aqui, envolve a salvação destes filhos, todos eles. Mas em especial aqueles que estão afastados do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Pai, por nos ouvir, por estar aqui conosco. Te pedimos a unção do Espírito Santo para que o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Então, minhas irmãs, antes nós sempre fazemos uma reflexão. E a nossa reflexão hoje, lembram, nós ainda estamos com este livro, O Poder da Mãe que Ora. Nós estamos não acompanhando todos os capítulos, mas os mais relevantes para o nosso propósito aqui. E nesse nosso encontro de mães orando, Deus agindo, nós vamos meditar em algumas partes deste capítulo, o capítulo 10. Se você tem o livro, nós estamos no capítulo 10. Ao final,
Se alguém quiser fazer alguma contribuição, pode fazer, tá bom? No momento eu não vou poder parar, porque esse microfone está conectado ao computador. E todas as vezes que ele está conectado, todos os microfones ficam silenciados, tá bom? Então, ao final, eu vou abrir e, se você quiser alguma coisa, você pode deixar registrado no chat, que quando houver, sempre que houver oportunidade, eu vou dar uma olhada, tá bom? Então, vamos lá. O título da nossa reflexão hoje: ore para que os seus filhos tenham sabedoria, discernimento e a revelação da parte de Deus a respeito do que é certo e errado, né? Então, o texto diz assim: ao orar pelos seus filhos, peça a Deus que lhes conceda sabedoria e discernimento para distinguir o certo do errado e que eles pautem sua vida por valores sólidos e eternos, como os revelados em sua imutável palavra. Eu não sei quantas de vocês são mamães de filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Eu sou. O nosso primogênito está longe. E eu me recordo muito bem que nós sempre passamos, mesmo não tendo tanta luz assim da palavra de Deus, mas nós sempre passamos para o nosso filho, os dois, né? O mais novo e o mais velho. Sempre passamos para eles valores morais e espirituais sólidos, né? Mas o que é que eu tenho observado, mães? Eu tenho observado que qual é a nossa tendência natural? Minha, sua e de todas as mães e pais também. A nossa tendência natural é que nós controlemos o comportamento dos nossos filhos, mas nós não avançamos em maturidade espiritual a tal ponto de permitir que os nossos filhos tenham as próprias batalhas espirituais deles. Onde está a nossa maior falha, digamos assim? Se é falha, mesmo que na ignorância, nós não conseguimos apresentar para os nossos filhos, na idade pequenina de formação deles, nós não conseguimos apresentar Jesus para eles. Não conseguimos. E como nós não conseguimos apresentar Jesus para eles, porque muitas vezes nós mesmas não sabíamos quem era Cristo. Qual é o resultado? Muitas de nós apresentamos, se nós já éramos de alguma denominação religiosa, nós apresentamos a religião para eles, mas nós não apresentamos Jesus Cristo Salvador. De tal forma que, às vezes, muitos dos nossos filhos permaneceram frequentando uma igreja pela tradição familiar, permaneceram frequentando a igreja pela convenção social, mas porque os pais iam à igreja, que é a tradição familiar, né? Mas não tinham o fundamento, a rocha, a sua fé não era edificada, não foi edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Isso aconteceu com muitos de nós pela ignorância. Esse é o nosso caso, meu e do meu marido. Nós não sabíamos como fazer isso. Mesmo porque nós não tínhamos Jesus. Nós tínhamos uma doutrina religiosa, uma rotina religiosa seca. Mas nós achávamos que nós éramos cristãos genuínos. Então, esses valores sólidos, muitas vezes são valores morais. Muitos dos nossos filhos não se afastam pela convicção de que é errado se afastar da igreja, mas eles já estão afastados de Cristo há muito tempo. Como é que a gente sabe?
pelo próprio comportamento exterior deles. Por quê? Porque os filhos manifestam no exterior aquilo que está no interior. Não é verdade? Assim como eu e você, a mesma coisa. Vamos continuar o texto. No entanto, precisamos ter cuidado para que não nos preocupemos demasiadamente. Olha só, a preocupação, às vezes, tira a paz das pessoas. Anotem aí Filipenses 4:6, para que quando você estiver sendo sufocada pela preocupação, você possa lembrar desse verso, que diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Isso é fé. Você crê na conversão do seu filho, da sua filha? Eu creio na conversão do meu. Às vezes é bem verdade que a gente passa por uns baixos. Tem os altos e os baixos é quando a gente chora, quando a gente, né, sente dor e bate aquela preocupação. Mas aí vem o Senhor e diz para nós não vivermos preocupadas, mas já agradecer ao Senhor pela conversão, pela transformação dos nossos filhos. Filipenses 4:6. Vamos continuar aqui. Não é possível saber tudo o que acontece na vida dos nossos filhos. Não é possível saber tudo o que eles andam ouvindo ou aprendendo. E não é possível saber tudo o que poderá influenciá-los no futuro, para os que são mais jovenzinhos. Principalmente se já forem adolescentes ou jovens. Mas não precisamos saber de cada detalhe. Esse trabalho cabe a Deus. Não temos nem podemos ter o controle da vida deles, mas podemos orar para que a vida deles seja pautada por sabedoria, discernimento e orientação divinos. Esses três elementos, que três elementos são esses? Sabedoria, discernimento e orientação do céu. Esses três elementos são capazes de fazer algumas coisas pelos nossos filhos. Vamos ver o que são. Primeiro, sabedoria, discernimento e orientação divina podem evitar que nossos filhos estejam no lugar errado, na hora errada, não é? Pode evitar que façam escolhas e tomem decisões infelizes, que tragam dor e sofrimento. Podem evitar que confiem nas pessoas erradas ou deixem de confiar nas pessoas certas. Pode ajudá-los a escolher o que é bom, principalmente quando não é fácil discernir a verdade. Então, sabedoria, discernimento e a orientação divina podem permitir que nossos filhos antevejam o que outros não seriam capazes de perceber. Podem dar aos nossos filhos a capacidade benéfica de prever situações perigosas e guardá-los de problemas e afastá-los do mal. É por isso que eu e você precisamos orar por sabedoria, para que eles tenham sabedoria, discernimento e sejam sensíveis às orientações de Deus. Seus filhos são adultos, continue a pedir a Deus que lhes conceda sabedoria. Sabedoria para a escolha do emprego e do cônjuge, e para que não se afastem dos caminhos do Senhor. Se já se casaram, ore para que tenham sabedoria nos relacionamentos familiares, na manutenção de um casamento saudável. Se tiverem sabedoria vinda de Deus, será muito mais fácil lidar com as dificuldades e tomar decisões, o que tornará a vida deles mais tranquila, mas não sem problemas, porque nós sabemos que neste mundo todos teremos aflições, todos. Então, a vida mais tranquila mesmo em meio a problemas, na certeza de que eles estão fazendo tudo o que está ao seu alcance para ter uma vida mais tranquila, mais respeitosa,
E por mais que eles estejam longe de Cristo, que eles tenham uma vida, né? Que eles não causem problemas para outras pessoas, não levem infelicidade. Enfim, nós precisamos orar mais pelos nossos filhos, queridas. A Bíblia diz que para Deus conceder-nos sabedoria só precisamos pedir. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. E isso é válido também no que se refere aos filhos. Ao orar por eles, podemos pedir que Deus lhes dê sabedoria para refletir, agir e viver. Refletir, agir e viver. A sabedoria nos permite avaliar as consequências de nossos atos antes mesmo de agir. É isso que nos falta, e falta aos nossos filhos, não é? Parar e avaliar as consequências das nossas palavras. Nós temos a tendência de ser muito velozes, a nossa língua funcionar de forma muito rápida, quando o silêncio é muito mais prudente. O silêncio nos dá a oportunidade de parar, refletir e ponderar se devemos falar ou não. É isso que nós precisamos pedir aos nossos filhos também, tenham eles a idade que tiverem. E assim sermos capazes de tomar decisões mais acertadas. A sabedoria nos oferece discernimento e nos ajuda a raciocinar e ter clareza, bom senso e prudência. A imaturidade é um problema, queridas. A imaturidade leva... E quando eu falo imaturidade, a imaturidade ela não está ligada necessariamente à idade. A imaturidade está ligada à falta de comunhão com Cristo. Quanto mais comunhão nós tivermos com o Redentor, mais o Senhor nos dará sabedoria. Porque Ele, o Redentor, é a própria sabedoria. Enquanto nossos filhos não conhecerem a Cristo Jesus, eles não terão sabedoria. Terão sim uma dose, porque o Senhor sempre dá uma medida de sabedoria e do Espírito Santo a cada pessoa. Mas eles precisam crescer em sabedoria. E só se cresce em sabedoria quando se cresce também no conhecimento de Cristo Jesus. Então, nós vamos falar agora, vamos citar apenas, o livro ele fala mais, mas nós vamos citar algumas maneiras eficazes de orar por sabedoria. A primeira delas, ore para que seu filho tenha sabedoria para temer a Deus. Por quê? Porque, como diz em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio. Né? Então, a sabedoria ela tem início com o quê? Com o amor e o respeito ao nosso Salvador. Pronto. É isso que acontece. É isso que nós vivenciamos. Nós temos sabedoria quando nós estamos ali com o Senhor, temendo-o, amando-o, não é? Então, nós temos algumas irmãs que estão com a câmera ligada. Então, eu solicito, por gentileza, que as irmãs desliguem a câmera, porque senão isso daqui já está sendo gravado. Vai aparecer tudo o que está acontecendo aí com vocês, vai aparecer na gravação do YouTube, tá bom? Porque esse vídeo, ele não vai ser editado, ele só vai ser postado lá, tá bom? Então, outra maneira que nós podemos orar por sabedoria para os nossos filhos. Ore para que seu filho tenha sabedoria para dizer as palavras certas aos outros. Hoje, vocês já perceberam o que tem acontecido no mundo aí fora? Nos locais de trabalho, nas escolas. Nas escolas, isso tem sido muito recorrente. Mas nas escolas, nos locais de trabalho,
nas famílias. O que é que tem acontecido? Tanta discórdia, tanta desavença. Quantos vídeos nós recebemos no celular de pessoas no trânsito discutindo, uma puxa a arma para a outra e atira. Eu vi um vídeo essa semana terrível, terrível, um rapaz na moto, um homem na moto, falando para um outro homem no carro coisas terríveis, palavrões terríveis. E aí ele pega com o pé e bate no retrovisor do carro e acelera com a moto e vai embora. Só que o homem do carro estava armado. Ele pegou, atirou pelas costas no motoqueiro. Ele caiu no chão, gritando de dor e pedindo ajuda. Se essas pessoas tivessem parado e refletido, primeiro, elas nem estariam naquele local. Segundo, elas teriam se dominado. Este domínio, ele é efetuado apenas pelo Espírito Santo. O domínio da boca, das ações, é somente o Espírito Santo. Mas se a voz do Espírito Santo tem sido silenciada por tanto tempo, então é outra voz que as pessoas começam a ouvir. Qual foi a voz que essas duas pessoas ouviram? Não foi a voz de Deus. Foi a voz do diabo, dizendo, vai, atira, vai, bate com teu pé no retrovisor. Nós precisamos orar, queridas, para que os nossos filhos tenham sabedoria para dizer as palavras certas aos outros e também para calar. Nós precisamos orar também para que os nossos filhos tenham sabedoria de não blasfemar o nome de Deus. Nós também precisamos orar para que os nossos filhos sejam humildes e não orgulhosos. Nós precisamos orar para que os nossos filhos tenham sabedoria para não serem atraídos pela sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, ela faz separação entre nós e Deus. Ela nos ilude. É isso que a sabedoria do mundo faz. Ore para que seu filho tenha sabedoria para amar a palavra de Deus. Eu tenho clamado assim pelo meu filho. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, assim como o Senhor não desistiu de Nabucodonosor, que era pagão, totalmente pagão. E, num dado momento, ele olhou para o alto e reconheceu o Senhor como Deus do céu. Por favor, não desista do meu filho. Para que ele olhe para o alto e reconheça que o Senhor é Deus e o ame de todo o seu coração. Eu tenho orado assim pelo meu filho muitas vezes. Ore para que seu filho tenha sabedoria para sempre buscar o conselho de pessoas prudentes e íntegras. Nós precisamos orar para que os nossos filhos busquem o conselho de pessoas íntegras, prudentes e tementes. Que os nossos filhos tenham essa necessidade de, quando precisarem, olharem para o lado e para o outro, que eles busquem saber a vontade de Deus por meio de pessoas íntegras, pessoas prudentes, que dêem um bom testemunho de que são tementes ao Senhor. E precisamos também orar para que os nossos filhos só deem ouvidos a pessoas nas quais habita o espírito de sabedoria. Queridas, mães de oração, nós precisamos nos ajoelhar mais pelos nossos bebês. O estado espiritual dos nossos filhos, em parte, é nossa responsabilidade. É bem verdade que o Senhor
já nos perdoou dos erros cometidos no passado, já estamos perdoados dos erros cometidos no passado e no tempo da ignorância com os nossos filhos. Nós não sabíamos de muita coisa. Mas o Senhor usa uma expressão na Bíblia que eu acho ela maravilhosa. E nós precisamos remir o tempo. O que significa remir o tempo? É fazer todo o possível para que aqueles erros do passado não sejam mais cometidos. E que nós como mães, caminhemos tanto com Cristo, que os nossos filhos incrédulos, descrentes, distantes de Jesus, olhem para nós e vejam claramente: a minha mãe não é mais aquela pessoa daquele tempo. E eles percebam percebam por meio de um testemunho vivo e real que o Espírito Santo habita em nós. Isso é remir o tempo, não agir mais daquela forma que agimos no passado e ter uma vida completamente transformada pelo Espírito Santo. Por isso que eu escrevi o livro Guiados pelo Espírito, de cristãos carnais a cristãos espirituais. Aquelas foram as minhas reflexões de como eu, sendo cristã, eu era carnal. E na minha carnalidade, eu fiz tantas coisas erradas como mãe, como esposa, dentro do meu lar. E como isso trouxe consequências. E o que é que o Senhor disse, me mostrou que eu tinha que fazer, que eu precisava mudar. Não pelas minhas próprias forças queridas, nós não conseguimos. Mas com Cristo, tudo é possível ao que crê. Você crê? Eu creio. Se você tiver oportunidade, leia o meu livro. E você vai entender o que é remir o tempo. Vamos avançar. A Bíblia diz ainda que a sabedoria divina é derramada por meio do Espírito Santo, viu? Precisamos ser guiados pelo Espírito. Deus está pronto a derramar o espírito de sabedoria sobre os que desejam recebê-lo. Quem desejar esse espírito de sabedoria, o receberá. E como resultado, habitará em segurança, livre de medo. O espírito de sabedoria derramado sobre os nossos filhos tornará a vida deles muito melhor. A educação e o conhecimento do mundo não são suficientes. A sabedoria que vem de Deus ajudará os nossos filhos a usar de modo proveitoso cada informação que eles adquirirem. A sabedoria também os protegerá. Ore pelo derramamento do espírito de sabedoria sobre seus filhos, para que eles saibam como pensar, como agir e como viver. Viu? Para que os seus filhos saibam como pensar, como agir e como viver. Vamos orar pelo espírito de sabedoria. Pelo espírito de sabedoria. Ore para que seus filhos tenham discernimento vindo de Deus. Queridas irmãs, eu vou só pedir mais uma vez, se você puder, desligue a sua câmera, porque isso vai para o YouTube, o seu rosto vai ficar aparecendo lá na tela. Se você não se importar, tudo bem, tá bom? Mas desligue a câmera, por gentileza, se você quiser mais proteger a sua identidade. Então, vamos lá. Então, precisamos orar para que os nossos filhos tenham discernimento vindo de Deus. Acho é algo que é muito importante, queridas, e que nós não podemos esquecer. A obra do Espírito Santo, ela é uma obra silenciosa. Pelo fato da obra do Espírito Santo ser silenciosa, muitas vezes nós, na nossa ansiedade de ver uma mudança na vida dos nossos filhos e queridas, muitas de nós vão orar anos pelos filhos. E algumas de nós desceremos à sepultura e não veremos os resultados na vida espiritual dos nossos filhos que nós tanto almejamos e pelos quais nós tanto oramos durante nossa vida. Mas não esqueça, nós
Nós podemos descer à sepultura, mas as nossas orações permanecem vivas e Jesus continuará apresentando essas mesmas orações diante do trono do Senhor. Você tem fé para crer nisso? Eu tenho. É por isso que nós lemos no início Filipenses 4:6. Não vivam preocupadas, mães de oração, com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Já agradeça pela conversão do seu filho, da sua filha. Já agradeça. Agradeça. Então, se nós tivermos que orar anos pelos nossos filhos, assim o faremos. Não desistiremos. Às vezes, nós nos sentimos fracas, frágeis, debilitadas diante de tantas lutas que temos dentro e fora do lar. Não é verdade? Mas não esqueça, nós não lutamos até o sangue ainda. Ainda não. E não esqueça também que o Senhor Jesus Cristo não permitirá que nós carreguemos um fardo tão pesado que nós não sejamos capazes de carregar. Então vamos perseverar, queridas. Não vamos desistir dos nossos filhos. Não vamos. Então, precisamos orar pelo espírito de sabedoria. Anote isso. Orar pelo espírito de sabedoria para os nossos filhos. Nós também precisamos orar para que os nossos filhos tenham sabedoria vinda de Deus. A irmã Cristina colocou 1 Coríntios 10:13. É isso que eu falei, parafraseei agora. Que o Senhor Jesus Cristo não permite que nós carreguemos um fardo maior do que nós podemos suportar. Mas o que é que ele faz? Ele nos dá força, né? Nos dá força para continuar a caminhada. E o que é discernimento? Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Quando você ora a Deus pedindo discernimento para seus filhos, os estará ajudando a ter melhor entendimento das circunstâncias, a enxergar o que é imperceptível para a maioria. Isso se chama discernimento. Também ajudará os filhos a avaliar melhor o verdadeiro caráter de uma pessoa, avaliar melhor, e essa habilidade poderá poupá-los de algumas tristezas e dificuldades. E isso é para todos os nossos filhos, mesmo aqueles que estão na fé. Porque nós estamos no mundo de pecado. E tanto os que estão distantes de Cristo, quanto aqueles que permanecem firmes na fé, precisam de discernimento para não cometerem erros. Às vezes nós somos tentados a pensar que pelo fato dos nossos filhos estarem na fé, que é o caso, eu tenho um filho que ainda está na fé, o mais novo, que apesar deles estarem, nós somos tentados a pensar assim, eles estão seguros, queridos, eles não estão. Não estão mesmo. Porque eles têm os pecados espirituais para combater, deles, pessoais. Eles têm também decisões a tomar. Eles têm que escolher relacionar-se ou não com determinadas pessoas. Eles não estão livres dos ataques do inimigo. Precisamos orar muito. E o discernimento nos capacita a fazer o que é certo. O discernimento os capacita a fazer o que é certo. Sem discernimento, eles podem agir de modo insensato. O discernimento ajuda os nossos filhos a distinguir entre o bem e o mal. O discernimento ajuda os nossos filhos a distinguir o que é santo e puro e o que não é santo e puro. O discernimento ajuda os nossos filhos a distinguir o certo do errado, a entender as coisas de Deus. Então,
O discernimento ele é fundamental para os nossos filhos. E nós precisamos também orar para que os nossos filhos recebam, sejam sensíveis ao que Deus tem revelado, já deixou revelado, não é? Cremos em um Deus que se comunica. Nós cremos em um Deus que responde às nossas orações. O Senhor Deus fala, queridas. Ele fala. Ele fala por meio da sua palavra revelada. Ele fala por meio das fortes impressões, das impressões que ele deixa. E que ele nos conduz, por exemplo, ao... Quantas de vocês já sentiram no coração assim? Você precisa orar. E aí você sente aquela vontade assim, e você precisa se ajoelhar e orar naquele momento. E por mais que você não possa se ajoelhar, mas você precisa orar naquele momento, dirigir uma palavra de oração aqui para o Senhor. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, não é? Então, nós cremos em um Deus que revela a sua vontade. Embora nem sempre seja fácil determinar como a resposta dele virá, ele revelará a sua vontade mais cedo ou mais tarde para mim e para você. O Senhor Deus revela a sua vontade quando nós o buscamos e quando nós recorremos ao seu perfeito e infinito conhecimento. Então, o Senhor Deus não fica em silêncio. Ele sempre, às vezes o Senhor Deus vai nos responder por meio de uma mensagem gravada no YouTube. Chega para nós uma mensagem, aquilo é a resposta das nossas orações. Às vezes é por meio de uma pessoa, com uma conversa que nós estamos falando, tendo com alguma pessoa, e aquela pessoa fala algo que está nos direcionando, que é a resposta às nossas orações, não é? Então nós podemos consultar o Senhor. Em que questões nós podemos consultar o Senhor? Devo me mudar para esta ou para aquela cidade? O Senhor Deus responde. Devo ir a esta ou aquela igreja? O Senhor Deus responde. Devo andar com esta ou com aquela pessoa? O Senhor Deus responde. Que carreira devo seguir? O que devo fazer? Que carreira devo seguir ou não devo seguir, Senhor? É o Senhor, ele responde. E quando pedimos continuamente que Deus revele sua vontade para aspectos específicos da vida dos nossos filhos, ele nos responde. Esteja atenta, minha irmã de oração, ao mover de Deus na vida dos seus filhos. Você saberá quando a resposta chegar. Seja sensível ao agir de Deus. E nós precisamos também orar para que o coração de cada um de seus filhos deseje sabedoria, discernimento e revelação de Deus. Essas dádivas transformarão a vida dos nossos filhos e lhes trarão grandes realizações e bênçãos. Então, quais são as dádivas que nós precisamos orar pela vida dos nossos filhos? Sabedoria, discernimento, e para que a vontade de Deus revelada se faça clara na vida deles. Vamos nos ajoelhar agora, já terminamos a nossa reflexão, vamos fazer agora a nossa oração ao final da reflexão e depois nós vamos orar pelos nossos filhos. Tá bom? Vamos nos ajoelhar? Senhor Deus, nosso Pai querido, como é bom chamar o Senhor de Pai, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos livra do mal, um Pai que tem nos acompanhado durante todos os anos da nossa vida. O Senhor nunca nos abandonou, Senhor. Senhor, os nossos filhos queridos, estamos agora aqui para apresentá-los diante do Senhor mais uma vez. Os nossos filhos amados, tão desejados, tão queridos, vivem em um mundo com muitos conhecimentos.
mas muitos destes conhecimentos são destrutivos, enganosos e servem aos interesses do inimigo, tudo isso para afastá-los do Senhor. Por favor, Pai querido, não permita. Nós pedimos aqui que o Senhor conceda aos nossos filhos o espírito de sabedoria, de discernimento e da tua vontade revelada. E esse espírito de sabedoria, discernimento e de revelação vem apenas do Senhor. Dê aos nossos filhos, Senhor, sabedoria por meio do teu Espírito Santo, para que eles possam compreender melhor, ter clareza e compreender as circunstâncias e situações que eles vivem no dia a dia, que eles possam distinguir o certo do errado, que eles possam distinguir o que é santo e puro do que é impuro, Senhor. E, acima de tudo, dê aos nossos filhos a tua revelação, para que eles possam compreender plenamente a vontade do Senhor. Fala com os nossos filhos, Pai, por meio da tua santa palavra, por meio de um sermão, de um hino, de servos ou servas comprometidos com a tua palavra. Que a comunicação entre os nossos filhos e o Senhor seja constante, Pai. Não desista deles, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Eu e minhas irmãs de oração estamos aqui, Pai, para clamar por eles. Senhor, eu agradeço pela tua bondade em nos ouvir, agradeço por teu amor para com os nossos filhos e porque o Senhor os ama muito mais do que nós os amamos. E que o Senhor, e agradecemos também porque o Senhor não desistirá deles. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Minhas queridas, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora por cada um, de forma geral. O Senhor Deus sabe qual é a sua necessidade com os seus filhos. Vamos orar agora pelos nossos filhos que estão afastados. Sejam eles adultos ou não. Vamos orar por eles. E eu queria pedir à irmã Sumara, que está aqui na sala, eu vou tirar aqui o microfone. Eu queria pedir à irmã Sumara, se possível, irmã, você poderia fazer a primeira oração? Nós não estamos te escutando, Cleuma. Teu microfone está fechado, Cleuma. Ah, obrigada, Cristina. Sumara, pode falar, querida. Tá ativado. Eu acho que não tá. Olha, da Cristina está funcionando normalmente. Todos os microfones já estão ativados. Eu não sei. Talvez seja um probleminha no celular, né, Sumara? Não sei. Você está me ouvindo? Agora sim. Eu tirei o meu fone de ouvido, deve ser isso. Ah, foi isso, com certeza. Você pode orar por nós, minha irmã, pelos nossos filhos que estão afastados? Sim, Maninha. Essa é a primeira oração, tá? Nós vamos ter outra. Sim, querida. Pode orar. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nosso Senhor
nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Santificador. O Senhor conhece, Pai, cada coração de cada irmã, o meu coração, o grande anseio, Senhor Deus, e a necessidade que temos de ver nossos filhos retornando aos teus braços, Senhor. E nós, neste momento, Pai, queremos colocar o nome de nossos filhos diante do teu altar, aos teus pés, Pai. Nós dedicamos esses filhos para ti, Senhor. Eles são teus, são herança do Senhor. E por isso, ó Pai, como pais, o Senhor nos legou este ministério, Senhor Deus, como pais, de levar nossos filhos, Senhor Deus, a ti. E nós queremos clamar, Senhor, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, neste momento, enquanto eles estão, Senhor Deus, em seu sono, em seu repouso, talvez alguns no trabalho, que o Senhor possa, com a sua mão poderosa estendida sobre nossos filhos, Pai, impressionando fortemente os seus corações, clamando, Senhor Deus, pela salvação, pelo retorno, Senhor, dos nossos filhos a Ti, Pai. Que o inimigo não prevaleça, Senhor Deus, e não retire nenhuma impressão do Espírito Santo sobre a mente dos nossos filhos. Temos a certeza, Pai, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, vem chamando, suplicando, movendo a sua mente, Pai. Que Cristo Jesus possa resplandecer no coração dos nossos filhos e que eles possam reconhecer o amor de um pai verdadeiro que ama, que resgata, que socorre, que protege, que salva. Um Deus que cria, que recria, que transforma ossos secos em vida. Ressuscita nossos filhos para te servir, Senhor. Enquanto ainda há oportunidade, enquanto ainda há graça, enquanto ainda há intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida deles, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, intercedendo pelos nossos filhos, Pai. Salva eles. Não que o Senhor não queira, mas que eles possam receber, abrir o coração para que o Espírito Santo venha entrar e fazer morada. Ó Deus eterno, nós aqui como mães, suplicando, Senhor Deus, para que eles sejam libertos do poder das trevas. Desamarre, Senhor Deus, todas as ataduras, todas as correntes que os prendem, Senhor, que escravizam nossos filhos nos prazeres desta vida, nos enganos e nas distrações deste mundo, Senhor, nos jogos, nas bebidas, nos vícios. Liberta-os, ó Pai, da promiscuidade. Ó Deus eterno, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui suplicando a Ti, Senhor Deus, e rogando, porque cremos, ó Pai, no Teu poder. Faça um milagre, Senhor. Dê sonhos, revelações, uma visão, algo, um milagre, Senhor, para que eles possam cair de joelhos aos teus pés, Senhor, e reconhecer a grandeza de um Deus que dá vida. Senhor,
Que nós, Senhor, possamos testemunhar para os nossos filhos o teu grande amor. Que possamos representar o Senhor para os nossos filhos, Pai. E nos dê a paciência, nos dê Cristo Jesus habitando em nós, e que as nossas palavras aqui, como aprendemos, possam ser palavras também de sabedoria. Ministra, Senhor Deus, em nossa vida, para que o Espírito Santo revele o Senhor para os nossos filhos e que eles vejam a transformação em nosso ser, para que eles possam ver que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode salvar, que pode restaurar uma vida, e que eles tenham a esperança, assim como os pais foram restaurados pelo teu poder, eles também podem ser restaurados, Senhor. Nós cremos na tua promessa. Ouça a nossa oração. Debruce seus ouvidos para nos ouvir, Senhor, e ouvir nossos clamores a cada madrugada, pela salvação dos nossos queridos, ó Pai. E que possamos ter o amor de Jesus, e amando os nossos filhos. Ó Deus eterno, nós colocamos o nome dos nossos queridos, dos meus filhos. As irmãs estão mencionando o nome de seus filhos diante da tua presença. E o que o Senhor possa alcançar, e que eles possam dar uma brecha em seus corações, em suas mentes, e ouvir essas súplicas, essas orações e o clamor do Senhor pela salvação deles, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Salvador dos nossos filhos, é que nós suplicamos e te rogamos, Senhor. Amém, amém e amém. 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 Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs, nós vamos fazer agora a nossa próxima oração. A nossa próxima oração é em favor dos nossos filhos que ainda estão na fé, que não se afastaram, que estão buscando, que estão vivendo ainda, estão ainda vivendo, estão ainda tendo uma vida espiritual, estão ainda tentando manter a sua vida espiritual. Por mais que esses filhos tenham uma rotina religiosa, mas nós vamos orar por eles agora, para que eles não se afastem do Senhor. A irmã Riane está aí? Irmã Riane? Eu não sei se a irmã está de fone de ouvido. Se a irmã tiver de fone de ouvido, tem que tirar o fone de ouvido para poder funcionar o microfone. A irmã, alguma coisa aconteceu, né? Não tem problema. A irmã Sônia está aí? Sônia Maria? Vamos lá. Então, minhas irmãs, nós vamos nos ajoelhar aqui mais uma vez e vamos orar por estes filhos. Os filhos que
ainda estão no caminho do Senhor, para que eles permaneçam e para que a sua fé não desfaleça. Então vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor. Estamos aqui para cumprir uma missão, Pai querido, a missão mais honrosa que o Senhor deixou nesta terra. A missão para mães que desejam de todo o coração cercar os seus filhos da proteção do céu, para podermos, no futuro próximo, devolvê-los ao Senhor. Pai querido, estamos aqui com o coração cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor pelo Senhor. Porque o inimigo tem tentado nos derrubar, tem tentado fragilizar a nossa fé. O inimigo tem sussurrado em nossos ouvidos, dizendo: tá vendo? Não tem jeito para o teu filho, não tem jeito para tua filha, olha o que ele está fazendo. Teu filho, tua filha está afundando cada vez mais. Senhor, não há poço fundo suficiente que o Senhor não alcance. Os nossos filhos podem estar dentro da igreja, frequentando um templo, mas vazios de Cristo. O formalismo religioso é uma armadilha sutil de Satanás, que deixa cada uma das pessoas que frequentam, que têm uma religião, faz com que estas pessoas que têm uma religião pensem que elas estão seguras. Por favor, Pai, intercedemos neste momento para os nossos filhos que estão na fé. Pelo fato deles estarem desenvolvendo uma rotina religiosa, ajude-os a ver que isso não é garantia de salvação. Religiosidade não é a mesma coisa que espiritualidade, Senhor. Ajude os nossos filhos. Ajude os nossos filhos, Senhor, a verem, a perceberem que uma rotina religiosa não quer dizer comunhão viva e verdadeira com o Salvador. Por isso pedimos neste momento que o Senhor conceda a cada filho que ainda está na fé a sensibilidade espiritual, a sensibilidade à voz do Espírito Santo dizendo: este é o caminho, ande por ele, não vá por aqui, não haja dessa forma. Nossos filhos precisam desesperadamente de Cristo. Por favor, Senhor Deus, dê a eles a sensibilidade para escolherem o que vão contemplar no celular, no computador. Dê sensibilidade aos nossos filhos, para que eles olhem para o alto constantemente e não esqueçam que eles têm um Salvador vivo, poderoso, para reavivar a sua fé. Por favor, Pai, afasta dos nossos filhos as influências do mal, tanto nos templos, quanto no trabalho, na escola, que eles possam ali, Senhor, como José, mesmo longe do pai, longe da família, ajude os nossos filhos que ainda estão na fé a tomarem firmes decisões por amor ao Senhor. Esse é o nosso pedido. Que o amor pelo Senhor arda nos corações deles, a tal ponto que eles sejam luz, luz verdadeira de Cristo Jesus, aonde quer que eles forem. Por favor, Senhor Deus, não permita que o inimigo iluda os nossos filhos que ainda estão na fé, para que eles pensem que apenas uma frequência, uma rotina religiosa seja suficiente. Não. Concede a estes filhos o incômodo, Pai, para que eles sintam a necessidade de orar muito mais, de estar muito mais na presença do Senhor.
Ajude-os a desejarem a tua presença, a desejarem a tua palavra, a desejarem falar com o Senhor, momento a momento, como Enoque fazia. Por favor, Senhor, afasta o diabo deles, dos nossos filhos que estão na fé e daqueles que estão afastados também. Por favor, Senhor Jesus Cristo, tem compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora eu gostaria de nós finalizarmos com uma oração por nós mesmos. Nós precisamos, realmente, minhas queridas, precisamos que o Senhor nos direcione, nos ajude na nossa caminhada, nos fortalecendo, nos direcionando, mas, acima de tudo, para que a nossa fé não desfaleça e para que nós não desistamos dos nossos filhos e, acima de tudo, que nós tenhamos um coração plenamente convertido para testemunhar cada vez mais para eles. A irmã Olímpia está aí? Sim. Bom dia. Bom dia, irmã. Irmã Olímpia, a irmã poderia orar pelas mães de oração, por nós mesmas, por todas Sim. nós? Sim. Irmã, se puder aumentar um pouquinho o volume, não sei se está no máximo. Tá no máximo, mas não sei o que está acontecendo com o meu. Tá ótimo, já dá para ouvir, Tá? tá? Tá bom. Nós vamos nos ajoelhar, tá, irmã? Tá bom. Santo Deus, adorável Pai que estás nos céus, santificado, glorificado, honrado é o teu santo e doce nome. Pai querido, Pai de amor, nós aqui estamos para te agradecer pela vida que tem nos dado, para te agradecer pelos filhos que tu nos deste, Pai, por essa responsabilidade que tu nos deste de sermos mãe. Obrigada, Deus, muito obrigada. Nós te pedimos perdão pelas nossas negligências, pelas nossas falta de sabedoria, para conduzir eles para o teu redil. Mas, Pai, nós sabemos que tu és um Pai tão amoroso, tão bondoso, que tu pode consertar, endireitar os caminhos tortuosos que nós causamos através da nossa maneira de ser. E nós te pedimos, Pai querido, que assim como tu estás endireitando os caminhos dos nossos filhos, endireita a nossa vida também. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento, sabedoria, humildade, para podermos, Senhor Deus, força, para podermos, Senhor Deus, sermos mães conduzidas por Ti, pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor Deus, saber lidar com cada situação. Ó Deus, nós te suplicamos que nos ajude, nos inspire no dia de hoje, que a batalha de hoje já está sendo travada, mas nós confiamos num Deus que pode todas as coisas, porque tu és um Deus que vai à frente da batalha e tu não perde nenhum. Nenhuma batalha tu nunca perdeu e não há de perder. Nós entregamos, Senhor Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Usa-nos, Senhor Deus, para que tu quiseres que façamos, Pai querido. Nos prepara, nos fortalece. Dá-nos fé e confiança cada vez mais em ti. Dá-nos um coração manso e humilde, igual ao teu, para que nós possamos ser luz, não somente para os nossos filhos, mas para as outras pessoas também. Ajuda-nos, dá-nos a tua bênção. Obrigada por tudo. Obrigada pela sabedoria que tu tens nos dado. Nós pedimos, mas nós adquirimos. E nós te agradecemos pela sabedoria, pelo discernimento,
pela inteligência, pelo esse Espírito, Senhor Deus, de bondade e misericórdia que nós estamos aprendendo contigo. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, minhas queridas, para nós finalizarmos, eu queria reforçar Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, eu queria também reforçar o verso de Isaías 49:25, que é o versículo que eu sempre falo e que eu guardo no meu coração como uma promessa do Senhor e que acalma o meu coração quando eu estou angustiada devido aos meus filhos. Isaías 49:25. Porém, assim diz o Senhor: os cativos do poderoso serão tomados, e a presa do terrível será libertada. Pois eu irei lutar, é Deus falando, pois eu irei lutar contra aquele que lutar contra ti, e eu salvarei teus filhos. Amém? Como nós podemos duvidar do próprio Deus falando que ele salvará os nossos filhos? É impossível duvidar. Anote mais esse verso, por gentileza. Jeremias 29:12. Tenha essa certeza, e a gente finaliza com esse verso. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Amém? O Senhor Jesus Cristo está prometendo que nos ouvirá as orações. Então, acalme o seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo lhe encha de sabedoria e de discernimento. Obrigada pela companhia de hoje. Orar juntos é muito bom, fortalece o nosso espírito. E descanse no Senhor, crendo que o milagre ele já está fazendo. Amém?